Vamos começar direto por Brasília, até porque tem um grande destaque desse começo da semana, que é a expectativa pelo posicionamento da Procuradoria-Geral da República em relação à situação de Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está nos Estados Unidos, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, já em prisão domiciliar, mas depois que a defesa apresentou os argumentos e afirmou que não houve qualquer descumprimento por parte de Bolsonaro das medidas cautelares impostas a ele, agora a bola está com a Procuradoria-Geral da República, que tem também se posicionar sobre esse caso. Caian Messina já está ao vivo aqui com a gente para trazer as informações. Caian, prazo até 10h30 de quarta, mas a sua apuração diz que pode ser antes, é isso? Exatamente, Adriana. Beijo para você, um abraço para o Renan, para os nossos queridos telespectadores. Essa é o grande assunto, né, dessa semana, e a expectativa justamente é de que o procurador Paulo Gonet tenha realmente uma decisão antecipada. Ele tem aí, né, constitucionalmente até às 10h30 da manhã da próxima quarta-feira, que atende também pelo nome de depois de amanhã, para se posicionar a respeito justamente do que a defesa alegou ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, que nenhuma cautelar foi descumprida, não houve contato de Jair Bolsonaro com outros investigados, como alega a Polícia Federal, e também não houve nenhum tipo de plano de fuga do país, como sustenta também a própria PF. Agora, essas alegações foram para o gabinete de Paulo Gonet e ele vai fazer um parecer, então, recomendando, eventualmente, novas medidas cautelares, né, novas restrições à liberdade de Jair Bolsonaro, ou então pode justamente recomendar algo que já está valendo. E é essa justamente a apuração. A expectativa de que Paulo Gonet não peça, por exemplo, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, porque afinal de contas faltam pouquíssimos dias, aí, menos de 8 dias para o início do julgamento. Então, a expectativa é de que Paulo Gonet peça justamente que Jair Bolsonaro continue em prisão domiciliar sem a imposição de outras medidas cautelares mais restritivas. A dúvida que fica é em relação a Eduardo Bolsonaro, o próprio deputado licenciado que está nos Estados Unidos, segundo a PF, atentando contra a soberania do Brasil, obstruindo a justiça, e agora fica a dúvida do que Paulo Gonet fará, porque ele está numa situação realmente muito complicada. Ele pode pedir, por exemplo, a prisão de Eduardo Bolsonaro? Pode, só que se fizer isso, corre o risco de ver a decisão da PGR desmoralizada, porque Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, há uma questão diplomática complicada com os Estados Unidos nesse momento, e se houver, por exemplo, um pedido de prisão, nada impede que Donald Trump diga que, olha, obrigado aí pelo pedido, mas ele vai continuar por aqui, não será extraditado. Então, fica realmente a dúvida do que a Procuradoria-Geral da República vai fazer a Eduardo Bolsonaro. O fato é que o prazo termina na quarta-feira, às 10h30 da manhã, mas como se trata de um parecer, segundo o que apurei na própria PGR, né, tido pelos próprios procuradores como um parecer que não exige algo muito técnico, algo muito embasado, a expectativa, então, é de que esse despacho de Paulo Gonet seja expedido amanhã, 24 horas, portanto, antes do prazo final. O Caian, antes de trocar de assunto aqui com você, eu só queria trazer para o nosso público que a gente conversava nos bastidores antes de começar aqui Entre Nós. Eu conversava com o Caian sobre essa pauta e eu já falei com alguns juristas que dizem que há indícios muito sérios, muito relevantes, de que, de fato, se trata de uma tentativa de obstrução de justiça, de coação. Já havia, mesmo antes do vazamento dessas gravações aí dos últimos dias. Agora, quando vem as gravações, fica evidenciado ali toda a articulação com o Eduardo Bolsonaro encabeçando as ações, as atitudes lá fora nos Estados Unidos para prejudicar a economia brasileira, para pedir Magnitsky contra ministros do Supremo, ainda que ele tenha mudado o tom na nota da defesa da última semana, os indícios seriam relevantes demais de que há uma tentativa de coação mesmo da justiça brasileira, inclusive se voltando contra a economia brasileira, como é o caso do tarifaço. O problema é justamente esse ponto que você abordou, que se fosse uma análise jurídica em cima da lei,
poderia se endurecer, tomar uma decisão mais dura em relação ao Eduardo Bolsonaro. Mas o problema é uma decisão que pode dar em nada, porque simplesmente não teria colaboração do governo americano para uma deportação, para um cumprimento de alguma detenção. E, além disso, tem o elemento político que, por exemplo, uma decretação de prisão de Eduardo Bolsonaro, nesse momento, poderia simplesmente ainda colocar mais lenha na fogueira e fazer com que a relação comercial diplomática do Brasil com os Estados Unidos, já bastante fragilizada, só piore. Então, é um ambiente, um cenário muito complexo e muito difícil. Exatamente. Eu até ouvi de uma fonte da Procuradoria-Geral da República o seguinte: olha, se o Eduardo Bolsonaro, né, se ainda que fosse deputado, como né, ele está licenciado, se ele estivesse no Brasil, certamente haveria realmente algum tipo de cautelar, né, seja a prisão preventiva ou a prisão domiciliar. Isso é praticamente certo por parte da PGR. O fato dele estar nos Estados Unidos, no entanto, né, país com o qual agora há uma tensão diplomática evidente, isso acaba prejudicando. Se ele tivesse já me disseram o seguinte, olha, se ele estivesse em outro país, fosse a Itália, né, fosse a Argentina, qualquer outro país, aí realmente poderia haver até um pedido de extradição, um pedido de prisão, enfim. Mas o fato dele estar nos Estados Unidos, nesse momento complicado, fica realmente algo a ser estudado pela Procuradoria-Geral da República, e aí o que Paulo Gonet vai falar, aí a gente vai saber só amanhã mesmo, pessoal.